Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor continue sendo conosco nessa manhã, amém? Preciosa celebração essa de hoje, né? Que nesse mesmo mover, como o nosso irmão orou, possamos estar cingidos a essa palavra, né? A palavra profética, que alumia como uma candeia em lugar escuro. Mateus 24, por favor, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós temos meditado a respeito dos tempos do fim, a partir de 3 questionamentos que os discípulos fazem a Jesus. E nós vimos aqui que, a partir desse questionamento, o Senhor, Ele responde e usa todo o capítulo 24 e o 25, né, com o intuito de demonstrar, não precisamente o que o coração daqueles discípulos queriam saber a respeito da volta do Senhor, o tempo preciso, mas o Senhor, Ele, na dependência do Pai, Ele disse que só o Pai saberia, que nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem saberia dizer isso, apenas o Pai. Então o Senhor, Ele vai detalhar as características desse tempo, né? Ele vai falar sobre os sinais, e nós falamos sobre alguns sinais aqui, e nós vimos como esses discípulos, eles receberam de bom grado essa palavra, e eles tomaram a postura correta, né? E podemos ver isso, né? A reação desses discípulos, a reação, a fé, aquilo que eles receberam, né? E ao obedecer, né, a essa palavra, eles viveram ali em Atos, sendo tocados por alguns desses sinais, e esses irmãos, eles não retrocederam, né? Eles perseveraram até o fim, para a glória de Deus Pai. Essa é a vontade de Deus, né, nesses tempos como que temos vivido. Lembrando que o tempo do fim é esse intervalo que a igreja está vivendo, a era da igreja, né? A dispensação da graça, em que nós fomos chamados para ser cooperadores do Senhor, como o nosso irmão bem lembrou, né? Nessa edificação, nesse edifício, dessa casa que o Senhor, Ele está edificando, para que possamos glorificar, né, dando frutos, para que possamos dar continuidade àquilo que o cabeça Ele veio fazer e agora Ele está querendo fazer por meio do seu corpo, né? São dias difíceis, mas aquele que perseverar até o fim será salvo e irá cumprir o propósito que Deus designou para cada um de nós. E hoje nós vamos focar em sinais, né, que tocou aqueles discípulos lá em Atos e que nos toca hoje, né, de maneira que é difícil perceber, uma vez que nós vamos estar focados no engano, né? E o espírito do engano, ele tem operado, né, desde o princípio, desde a relação, quando Deus criou o homem e a mulher, desde a relação de Deus com o homem. Nós conhecemos a história, nós estávamos aqui hoje lembrando disso também, né? Que Jesus, Ele veio morrer pelos nossos pecados, e o pecado, ele é introduzido logo no princípio ali no Jardim do Éden. E a partir dali, o espírito de engano, ele tem atuado, ele atuou ali com Eva, atuou em Adão, e vem atuando em toda a humanidade até aqui, e é preciso que nós hoje estejamos atentos, né, vigilantes, sóbrios, perseverantes, porque senão o nosso coração, que já é enganoso em si, nós seremos influenciados por tudo que nos cerca e seremos também enganados, né? E quão é difícil, né? A própria palavra é paradoxo, né? Sair do engano é algo que é complicado. Que o Senhor nos ajude, que abra os nossos olhos. Se há alguém entre nós que já está vivendo nessa condição, que o Senhor possa ter misericórdia, que sua palavra ela possa nos libertar nessa manhã. Versículo 4. Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. 10.
Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que perseverar, que continuar firme até o final, será salvo. Essa é a condição, irmãos, de nos livrarmos do engano, né? Estarmos perseverando, estarmos respondendo a essa graça que nos alcançou, de maneira que possamos andar no Espírito, né? E podemos discernir todas as coisas, né? E no 14 aqui: e este evangelho do reino, essa é a condição para o evangelho do reino ser pregado, né? Essa é a condição para que essa profecia se cumpra e esse dia que nós memoramos aqui possa acontecer, que é a volta do nosso Senhor, né? Esse evangelho do reino em que Jesus Cristo é o Senhor, né? Em que homens e mulheres como nós, né, decidiram, em meio a situações adversas, a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após Ele, né? Enfrentando morte, enfrentando perda, enfrentando todo tipo de dificuldade que nós vimos lá em Atos. Decidem, né, ir após Ele e decidem passar por aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo, né? Afinal, relembrando, nós estamos no turno do Espírito Santo, né? Essa pessoa gloriosa foi bem lembrada hoje nessa celebração da manhã e nós temos que honrá-lo, né? Porque de fato é por meio dele que poderemos passar por todas as provações que estão por vir, né? Ele quer governar de fato as nossas vidas, ele quer em todos os âmbitos da nossa vida ter a primazia, para a glória do Filho, né? Esse servo, né? Esse Espírito Santo é esse servo fiel, em que ele não faz questão nenhuma de aparecer, né? Ele é um irmão, fazendo analogia, ele diz que ele é um holofote, que ele foca na pessoa de Jesus, né? E em meio às trevas, ele quer nos revelar a Cristo, né? Ele quer nos conduzir a ver, ouvir e viver por esse Senhor, né? Para que esse evangelho seja pregado. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, então chegará ao fim. 24. Pois se levantarão, ainda falando do engano, voltando a falar do engano, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes sinais. Algumas traduções falam milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. E aproveitando que a gente também pode falar sobre essa questão de ser eleito, essa é a garantia de não sermos enganados, né? O apóstolo Pedro, ele vai escrever lá na sua segunda carta, os irmãos podem verificar isso lá no primeiro capítulo, nós vamos ler, né, que nós devemos acrescentar à nossa fé algumas virtudes, né, para que a gente seja frutífero, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa estar frutificando e assim garantir a nossa salvação, garantir a nossa entrada no reino. Ou seja, nós temos que cooperar com o Espírito para garantir a nossa vocação, desenvolver a nossa vocação e a nossa eleição. Então é um assunto que é sério, né? Que exige que o Senhor unja os nossos ouvidos para que de fato a gente possa ouvir e responder e dar amém a essa palavra, porque senão nós iremos perecer como nós vimos aqui. E outra coisa também, nós já falamos sobre isso, nós meditamos no livro de Atos, né, que o livro de Atos ele conta uma história, né, e conhecendo essa história, né, nós podemos verificar ali o que deu certo e o que deu errado, e assim podermos ser conduzidos nesse tempo, tendo uma previsão também do que pode acontecer no futuro, se nós estivermos atentos àquela história ali. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos para voltarmos mais na história, né? A gente vai meditar em alguns textos lá em Êxodo, né, para ver essa relação de Deus com a humanidade mais para trás. Mas antes eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em 1 Coríntios. Nós vamos pedir a Deus, né, que Ele nos conceda o colírio por meio desses versículos aqui,
para que, à luz desse entendimento aqui, a gente possa meditar lá nas passagens de Êxodo. O versículo 1 Coríntios, 1º capítulo, versículo 17, onde Paulo ele está falando aquela igreja ali, né? Ele recebe uma carta, é uma resposta a uma carta que ele recebe a respeito de alguns questionamentos, alguns problemas que aquela igreja está enfrentando. E Paulo ele vai dizer aqui que, falando a respeito da divisão que estava tendo, e aí ele vai falar sobre a questão dele não ter batizado os irmãos ali. Ele fala que esse não é o ministério dele, mas ele fala aqui qual a função, o chamado dele. Porquanto Cristo não me enviou, versículo 17, para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. 19. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? 25. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação. 26. Não foram convidados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Vamos lá para o primeiro capítulo de Êxodo. O Senhor nos ajude a atender esses critérios, que de fato possamos ver a sua glória. Irmãos, nós não vamos ler, né, em virtude do tempo, mas o testemunho de Deus, que Deus escolheu, Deus nos fez a sua imagem e a semelhança, né? E isso inclui essa realidade também de testemunharmos dele. O testemunho de Deus que foi mantido nessa terra por meio de homens sempre foi em ambiente inóspito. A julgar ali, vamos começar a meditar por Abraão, quando Deus ele dá aquele chamado a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela, né? Deus chama Abraão para habitar num lugar, vivendo em tendas, em meio a diversos inimigos. Abraão, usando uma linguagem popular, sai dali da sua parentela com a mão na frente e outra atrás. E Deus dá uma promessa a Abraão que ele seria próspero. Ora a lógica de Deus, que ele seria um homem próspero, que nele seria bendito todas as nações da terra. Deus ele dá promessa de bênçãos terrenas e bênçãos espirituais a Abraão. E Abraão ele sai daquele lugar, obedece a Deus e vai viver naquela condição ali que a Bíblia relata. Os irmãos conhecem a história, se não conhece, é bom conhecer, né? E Deus a todo tempo ele está provando, né, a nossa fé é provada pela resposta que damos, né, aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos chamado a atenção. E a prova maior é que Abraão ele foi aprovado, e por isso nós estamos aqui, que Deus ele pôde cumprir depois dessa prova as promessas a Abraão, quando Abraão pediu seu único filho, né, como sacrifício. E os irmãos conhecem a história. Abraão obedeceu. Ele é um grande exemplo de fé para nós. E um homem já velho, um homem já amortecido na carne, com uma esposa também que era
uma mulher que, me ajude os irmãos, ela não... Já tinha passado a idade e ela era infértil também. Uma mulher que não poderia gerar filhos, né? Olha que grande mistério isso, né? E Deus, ele honra Abraão, né? Ele tem Isaac. Depois passa mais aquela geração e vem Jacó. E Deus escolhe Jacó, cujo significado do nome é suplantador, né? Enganador. Um homem terrível como nós, né? E por aí já revela que é por graça e por misericórdia a relação de Deus, né? O chamamento de Deus. E de Jacó descende todo Israel. Quão tremendos são os caminhos de Deus, né, irmão? Jacó descende todos aqueles patriarcas e vai contar a história que aquele número pequeno de 75 pessoas, eles vão, isso Deus já tinha revelado tudo a Abraão. Deus, ele não quer nos deixar enganado em nada, irmãos. Se nós de fato estivermos andando no Espírito, buscando esse Senhor com todo o entendimento, com toda a força, Ele vai nos revelar das coisas mais complexas, as coisas mais corriqueiras da nossa vida. E Deus tinha revelado isso a Abraão, que aquela descendência dele ia ser escravizada por 400 anos. Aquele povo, aquela família que vai subir ali para o Egito, né? É um número de 75 pessoas, e depois de passar por esse processo, volta uma multidão para aquela terra onde Abraão recebeu aquela promessa, né? Deus cumpre a sua palavra. Outra coisa que podemos observar nesse contexto também é a questão de como Deus preservou o seu testemunho, né? Deus, ele escolhe entre aqueles filhos ali de Israel, de Jacó, a José, dá um dom a José, né? José tinha um dom de interpretar sonhos, e os seus irmãos, eles se sentem invejados por aquilo. Vende José para o Egito. José passa toda aquela situação que ele passou ali no Egito, foi preso, foi injustiçado, quase que ele morre, foi preservado por Deus. Os irmãos conhecem a história. Tudo com o intuito de preservar esse testemunho, né? Aí nós vamos tentar ler algum versículo aqui, para não ficar apenas na minha palavra. E José, ele foi um estadista, os irmãos conhecem a história, né? José, abrindo um parêntese aqui, irmãos, existem homens e mulheres que nós, como vimos, são poucos, né, no nosso meio, que são nobres, né, que são pessoas de sabedoria, que são pessoas que vão ser pessoas de influência, e dentre esses estava José, como tem outras pessoas, e os irmãos têm que observar que isso não é comum a todos nós, né? Se os irmãos observarem o contexto dessas histórias, são homens e mulheres que o Senhor mesmo preparou toda a situação para que de fato o seu testemunho fosse preservado. E isso acontece com José. José, ele salva a sua família vai viver lá no Egito. Só que a Bíblia vai contar a história de que ao passar algumas gerações, né, ao passar alguns anos, os outros reis que sucederam aquele rei da época de José, esqueceu daquela história, né? Esqueceu de como Deus usou José. Deus teve misericórdia daquela nação, tornou a nação mais próspera do mundo. E ao mesmo tempo que a promessa de Deus estava se cumprindo, que o povo estava se multiplicando, aquela multidão passou a colocar em xeque a soberania daquela nação. Então o rei do Egito lá, ele começou a escravizar, ele começou a oprimir, ele começou a criar medidas para que aquela população ela deixasse de desenvolver. Uma delas aqui está no versículo 10, vamos ler aqui. Vinde, isso aqui é o rei do Egito reunindo lá os homens importantes lá daquele momento. Oi? Versículo 10. Vinde e tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. 10. É o primeiro capítulo de Êxodo. No 12. Deus na sua soberania, irmãos. O testemunho de Deus independe do que
Os reinos dessa terra pertencem ao Senhor, Ele dá a quem Ele quer, e o seu testemunho ele vai ser preservado, independente das autoridades ao qual nós temos que nos submeter. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e multiplicavam, e os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Aqui também há também novamente mais um parêntese, né, que nós estamos tratando do engano. A primeira estratégia que eles usaram para tentar oprimir o povo, dificultar o povo, para que o povo continuasse a crescer, foi impondo cargas de trabalhos pesadas, irmãos, sobre esse povo. E nós temos que estar atento a essa questão, né? Como eu lembrei aqui, em tudo nós temos que depender do Espírito Santo de Deus, porque se nós, na inclinação dos nossos corações, estivermos desejosos de alcançar coisas que Deus não quer que nós alcancemos, se nós estivermos constituindo projetos que não estejam alinhados com o projeto de Deus, né? Estivermos com o intuito de transformar pedras em pães, existe uma pessoa que está disposta a nos ajudar. E se você quiser ir até além, desejar os reinos desse mundo, Ele tem, com limitações, poder para te responder a esses desígnios dos seus corações, né? Porque Ele veio para roubar, e matar e destruir. Ele não quer que a gente frutifique, Ele não quer que a gente glorifique o nome do Senhor. E é um recurso que Ele tem usado ao longo da história, que é o trabalho, né? Os irmãos têm que estar atentos a isso. Outro dia na comunhão, cadê Pinho? Está aqui? Eu falo porque foi em comunhão que ele falou, ele deu esse exemplo. Ele deu o exemplo de que um irmão, ele decidiu, né, em comunhão com o Senhor, ele trabalhar apenas meio turno. Esse irmão decidiu ser autônomo, trabalhar meio turno, e meio turno se dedicar ao culto, né, ao serviço a Deus, né, naquilo que Deus desejava para ele. E o interessante é que esse irmão, ele vem falar que as portas, né, dar esse exemplo desse irmão, que as portas se abriram de tal maneira que, se ele quisesse comprometer até os sábados e domingos, tinha serviço para ele, né? Então que o Senhor abra os nossos olhos, né? Porque de fato é uma pedra de tropeço isso, tem alcançado muitos irmãos, né? Na maioria irmãos autônomos, irmãos. Eu não estou dando um exemplo, não é querer expor os irmãos, né? Que eu não trabalho nessa condição, mas se eu assim trabalhasse, essa palavra ela tinha que me tocar, ela tinha que me corrigir. Porque o Senhor, Ele tem a medida, né, para cada um de nós, né? O Senhor, Ele disse que a nossa ansiedade deveria ser lançada sobre Ele, e que nós não deveríamos andar ansiosos. Nós temos ansiedade, é normal, mas que nós não deveríamos andar ansiosos, mas que pudéssemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas elas iriam ser acrescentadas. Então nós não precisamos, né, seguir essa, digamos assim, essa diretriz, essa doutrina de Satanás, né, de alcançarmos coisas que está fadada ao fracasso, que tudo vai perecer pelo fogo, como assim a gente conhece na palavra, né? Que o Senhor nos ajude. Aí no 15, como essa estratégia não deu certo, o rei do Egito, ele convoca 2 parteiras, né? E ele dá ordem a elas, né? No 16 aí: quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai os sexos das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. Irmãos, o justo ele viverá pela fé. Desce costuma dar o exemplo aqui de 2 irmãs, né? Se vocês não se agradaram, tem mais 2 aqui. As 2 que Décio dá é lá de Romanos, é Trifona e Trifosa. Mas aqui a palavra dá testemunho, fez questão de dar testemunho por 3 vezes, repetir que essas irmãs, elas temeram a Deus, mulheres tementes a Deus, no 16, no 20 e no 21. E o nome delas está aqui, os irmãos que estiverem lendo aí, que já visualizaram. Logo no 15, Cifrá e a outra Puá. Dá para botar nas filhas, não dá não? É melhor do que Trifona e Trifosa.
Mas enfim, irmãos, essas irmãs, diante de um rei perverso, maligno, decidem obedecer a Deus, né, antes de obedecer ao rei, e elas poupam essas crianças, e elas são chamadas. 22, certo dia... Não, perdão. Não vou ler não. Os irmãos depois podem ler aí por causa do tempo. Mas elas são chamadas lá diante do rei. E observe que essa resposta que elas dão não ia justificar daquele rei cumprir o seu juízo sobre elas, né? Elas disseram que as hebreias eram mulheres fortes, né? As mulheres de Deus realmente são mulheres fortes. E que quando elas chegavam para fazer o parto, que aquelas crianças já... A gente pode dizer que, né, fora da verdade, que aqui é verdade, que foi conversa para boi dormir, e os irmãos estão me entendendo, e o rei, ele caiu, né? Ele foi conduzido porque o coração do rei está na mão de Deus, né? E ele poupa essas mulheres. E aí vem outro método terrível também, que está no 22. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançarei no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Irmãos, nesse contexto, quem é que nasce? Os irmãos conhecem a história. É Moisés, irmãos. Perdoe os irmãos. Mas é nesse contexto que nasce José. Moisés. Continue me ajudando, meus irmãos, por favor. E Moisés é uma figura, né? Uma tipologia de Cristo, uma figura clara de Cristo, que ele é o libertador, né? E Moisés, desde o seu nascimento, ele experimenta do poder de Deus. E no versículo 2, né, vai dizer aqui que seus pais, vendo que era bonito e saudável, decide por fé não cumprir a ordem também do rei, e esconde por 3 meses, né? Lá em Atos 7, versículo 20, vai dizer que Moisés era extraordinário aos olhos de Deus, né? Havia ali uma promessa, Deus tinha propósito na vida de Moisés, Deus tem propósito na vida de todos nós. Independente da condição que vamos viver, Ele vai nos poupar, a obra dele vai se completar em nossas vidas, e a gente não precisa temer, né? Elas seguram José por esse período de 3 meses, e depois não teve mais como esconder essa criança. E aqui a gente vê a soberania de Deus mais uma vez, né, para aumentar a nossa fé, para nos ajudar a passarmos por essa escuridão. Essa mãe manda a sua filha ali, manda os seus familiares levar aquela criança, coloca aquela criança no cesto. E naquele dia, quem está lá se banhando no rio é a filha, os irmãos conhecem a filha do rei, está lá. E ela vê aquela criança, ela fica encantada, né, pela formosura certamente daquela criança, ela identifica que é uma filha de hebreus. Aquela criança é poupada, e para além disso, aquele menino que estava entregue para ser morto, ele vai ser criado dentro do castelo, dentro da residência oficial do rei. Quão tremendo é isso, né, irmãos? E para completar, aquela mãe, ela é escalada para ser mãe de leite daquela criança, e ainda é remunerada. Os irmãos podem olhar na história que ela ainda passa a ser remunerada por esse serviço, né? Deus tem os seus caminhos, irmãos. Nós temos que reconhecer os caminhos de Deus. O povo do Egito, ele pereceu porque só queria saber do poder de Deus, né? Não entendia, não queria conhecer os caminhos de Deus, né? E quão insondáveis são os caminhos de Deus, irmãos, né? Nós não conseguimos muitas vezes compreender os caminhos de Deus, mas nós temos que responder essa fé e nos submeter, porque Ele tem cuidado de nós. Está em todo o testemunho da história essas questões. E Moisés, ele já homem, né? Ele ciente desse chamado que tinha para a vida dele, ele vai sair ali, vai visitar o seu povo, né? Infelizmente, né, Moisés, dotado de toda a sabedoria, de todo o conhecimento do Egito, né? A Bíblia vai dar testemunho. Eu até anotei aqui a passagem para os irmãos. Ao ser educado dessa forma, ele se tornou um homem poderoso, né? Não só em palavras, mas em obras. Está lá em Atos 7, 22.
mas ele não estava preparado, né? Nós vimos que o Senhor ele escolheu de fato as coisas fracas, as coisas que não são, as coisas loucas. E ele, ao sair na força do seu próprio braço, ele se torna um assassino. E ele tem que fugir, né? Os irmãos conhecem a história também, que ele conhece a sua esposa. E mais uma comprovação de que a Bíblia depois vai dar um testemunho que esse homem se tornou o homem mais manso da terra. Que obra, né? Precisa, viu, Gerson? Esse homem se tornou o homem mais manso da terra, mas ele era terrível. A maneira como ele conheceu a sua esposa, né, e conquistou a sua esposa, certamente foi através disso. Que ele, ao chegar num poço, né, para tomar água, depois de se afastar daquele lugar em que ele vivia, ele viu a sua futura esposa e suas irmãs dar água às ovelhas, e os pastores estavam ali expulsando elas, né? E ele toma aquela medida ali, e certamente devia ser um porrudão o cara, né? E ele aí afasta aqueles pastores, e ele consegue assim, né, uma morada. Ele conhece seu sogro, passa a morar com seu sogro, passa a ser cooperador do seu sogro. E ele vai viver 40 anos sendo pastor de ovelhas, né? Os irmãos conhecem a condição mais na frente em que Deus ele vai se revelar a Moisés, que ali agora ele estava pronto, né? Aqui no 22 diz: muito tempo se passou depois disso. Não, eu estou na história aqui, na palavra, já me perdi. Se eu tenho misericórdia. Sim, 23 mesmo, do capítulo 2. Muito tempo se passou depois disso. Morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Irmãos, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor ela não há de passar, né? Nós temos tocado aqui a respeito dos sinais dos últimos tempos, e nós vimos a semana passada quanto à questão do fermento que foi introduzido, né, na realidade santa, pura, imaculada da vida da igreja. E isso ao longo da história é secular, né? O Senhor ele disse em Mateus 3,33, ao falar ali dos aspectos negativos do reino dos céus, ele vai dizer que o reino dos céus é como uma mulher que pegou uma porção de fermento e introduziu a 3 medidas de farinha, né? Nós vimos lá em Atos 12 que os irmãos estavam sendo perseguidos, e até ali a perseguição era apenas religiosa, mas que a política ela se associou. Naquele momento eles já estavam, a política e a religião caminham lado a lado, né, como outros aspectos de toda a sociedade. A política ela está envolvida, ela envolve a política, e a política ela vem tocar ali na igreja, mas a igreja estava perseverando, né? A igreja estava ali firme no seu papel, no seu propósito, e aquilo não tocou o testemunho daqueles irmãos, mas a palavra se cumpriu. Mais à frente na história, né, os imperadores eles viram que o sangue dos mártires, né, eles viram que toda aquela opressão, toda aquela maldade que conta a história que eles estavam fazendo, ao invés de sucumbir o testemunho, vidas e vidas iam sendo acrescentadas, né, por sustentar a verdade até o fim. Então eles mudam a estratégia, né, e acho que no século III, Constantino, mais ou menos no século III, ele vai instituir a religião cristã como uma religião do império, né? E muito da degradação, muito das apostasias, das heresias que está no nosso meio é fruto dessa mistura, né? E a gente estava falando aqui para a gente ter cuidado, que o próprio Senhor disse que era para termos cuidado, né, do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? Que é a religião. Saduceus não, dos herodianos, que é a religião e a política. E essas questões tem nos tocado, tem nos atingido. Irmãos, há relato, o assunto é sério, irmãos. Há relato em nosso meio de irmãos em reunião de oração, orando por intervenção militar. Os irmãos observem que tipo de alimento, né? Que tipo de fermento, né,
Que tipo de capim esses irmãos estão se alimentando, né? Que desinteria essas ovelhas estão tendo ao ponto de cometer essa insanidade. E o Senhor, Ele quer que a gente fale um pouco dessas questões aí também, um pouco mais na frente. Mas, enfim, para não me perder a linha do raciocínio aqui, que independente do que venha a acontecer, independente de estarmos sendo governados por ideologias diversas que existem aí, né? Que tudo é mentira, né? Que tudo... Essas ideologias, eles não se comprometem nem com eles mesmos. A confusão é tanta que eles se flexibilizam e por hora eles são de extrema esquerda, por hora eles têm atitude de direita e vice-versa. E essas coisas têm alcançado os nossos corações. Muitos irmãos têm militado nesse campo. Isso é muito perigoso, irmãos. E o que acontece, né? Voltando novamente, independente do que está acontecendo a respeito das nossas autoridades instituídas pelo nosso Senhor, os nossos governos, a palavra de Deus, ela há de se cumprir, irmãos. Nós não temos uma condição exata de governo. Nós estamos vivendo um tempo histórico que os irmãos estudiosos da palavra, eles afirmam, né, categoricamente que esse tempo é o cumprimento da profecia ali, da estátua de Nabucodonosor, aquela parte dos pés, onde regimes totalitários e regimes democráticos estão misturados. Isso vai acontecer até a volta do Senhor. E nós temos que ter muito cuidado com relação a esses assuntos, né? Nós temos que ter muito... Na verdade, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, né? Para podermos discernir todas as coisas. Observe os irmãos que, como eu falei, isso vem, todos esses sinais, eles estão acontecendo desde a partida do Senhor, falando pontualmente a respeito da nossa política. Essa polarização sempre aconteceu. E isso tem chamado a nossa atenção, irmãos. Penso eu, se os irmãos discordarem, os irmãos podem discordar, isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Mas isso aconteceu porque a religião, ela se envolveu de maneira mais intensa com relação a essas questões políticas. A religião, ela viu na figura de um homem, talvez, na figura na confiança em algumas ideias que parecem estar mais alinhadas, né, com os princípios judaicos e cristãos, e tem colocado cegamente a sua confiança nessas questões, né? E isso ascendeu de forma que tem nos tocado, de forma que tem nos influenciado, de forma que temos introduzido esse fermento nessa comunhão. Irmãos, Deus é fiel, Ele nos chamou a uma comunhão preciosa na pessoa do Seu Filho. O Deus do universo, o Deus que é amor, que nos amou de tal maneira, Ele colocou ali a expressão do seu ser, um homem perfeito, veio viver no nosso meio, com o objetivo de ser sacrificado, irmãos. Deus colocou seu filho no altar, né? Deus colocou seu filho nessa mesa. De um lado ficou Deus, nos chamou ao redor dessa mesa e colocou seu cordeiro ali esquartejado, irmãos, para que pudéssemos ser remidos, para que pudéssemos receber essa vida, para ir além dessa vida, essa vida se manifestar em nós, porque esse cordeiro é alimento, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu, para que nós pudéssemos comer diariamente desse pão e por ele viver, irmãos. E o que é que temos introduzido a essa comunhão, irmãos? O que é que temos feito? As consequências já são palpáveis em nossos meios, que o Senhor tenha misericórdia, né? O Senhor é um Deus de conserto. E de novo eu volto a repetir, a palavra de Deus há de se cumprir, e que quando o Senhor retornar, que Ele nos ache, né, sendo fiéis àquele chamado. Lá em Mateus, ao nosso chamado, em Mateus 24, o Senhor também, Ele tem dos seus questionamentos, né? E Ele mexia com os discípulos através dos seus questionamentos, e mexe conosco também. O Senhor, Ele faz, em Mateus 24, 45, Ele faz uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o Senhor encarregou os da sua casa, para os dar o alimento no tempo correto, né? Bem-aventurado, feliz aquele servo a quem o Senhor voltar e encontrar fazendo assim. Irmãos, essa palavra, ela pesa muito sobre os irmãos que vêm aqui à frente.
mas a nossa convicção, a nossa fé é na obra que o Senhor fez, né? Só o seu Espírito Santo pode fazer esse papel, irmão, de discernir, né, o tempo de cada um, o alimento que pode dar a cada um. E se para a própria palavra o Senhor está nos dizendo isso, Ele quer nos dizer também que para todos os assuntos, né, todo o conhecimento, toda a sabedoria que está ao alcance das nossas mãos hoje em dia, os irmãos sabem do que eu estou falando, Ele quer também que dependamos do Espírito Santo, irmãos, porque são poucos os sábios, mas a igreja precisa de homens e mulheres sábias, precisa de homens e mulheres nobres, precisam de homens e mulheres que tenham conhecimento a respeito de questões geopolíticas, que tenham conhecimento a respeito das guerras, que tenham conhecimento a respeito de todos os sinais da volta do tempo do fim. Mas esse ministério não é comum a todos, porque é na dependência do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus separando e conduzindo aquele irmão para aquela situação, para no tempo devido o Espírito Santo dar direção à sua igreja, irmãos. E nós temos acesso, de novo eu volto a repetir, a todo o conhecimento aí. E nós não colocando a mão nas nossas bocas, irmãos. Nós não somos tardios para falar. Irmãos que não têm estrutura para conhecer sobre certos assuntos, nós simplesmente saímos dando um clique ou saímos divulgando tudo que nós recebemos. E isso vai gerar morte, irmãos. Isso tem gerado morte. Roberval, ele tocou, não ia, creio que é a direção do Espírito Santo de Deus. Se não der tempo, rapaz, o tempo já voou. A gente pode dar sequência a essa meditação na próxima semana, mas Roberval, ele ao falar ali de Mateus 2, notem os irmãos, né, o que é o perigo das coisas. Em Mateus 2, vai falar sobre aqueles 3 reis magos, né, que eles viram a estrela, né, lá do Oriente, aquele sinal, né, aquela manifestação. Na verdade, aquela manifestação é o cumprimento de uma profecia que está em Números, confira os irmãos aí, por favor, Números 24, 17. Aquela estrela ali é o cumprimento daquela profecia. E aqueles magos, eles estavam de olho àquela profecia. E eles saem, né, para levar aqueles presentes ali, para adorar, né, o objetivo deles era adorar, eles estavam esperando, eles tinham essa esperança, e aquilo ali, na plenitude do tempo, acontece, né, o Senhor vem. Só, irmãos, que quando você vai analisar o relato, eles iam, em determinado momento do processo, eles deixam de confiar na revelação de Deus, eles deixam de seguir o sinal que ia levar eles até aquela casa. E eles, ao colocar o conhecimento, a sabedoria deles, associando que Jerusalém era a capital da religião judaica, que o rei, obviamente o rei teria que nascer lá. Esses irmãos, a estrela, o Senhor deixa... Eles pedem a revelação, né? E nós sabemos que por falta de revelação o povo perece. E ele vai para Jerusalém, e ao chegar lá, Deus, por misericórdia, né? Deus, ao reunir lá o rei e todas aquelas pessoas que ficaram incomodadas com aquele cumprimento, eles vão lá aos sacerdotes e escribas, os irmãos podem verificar lá na história, e eles pegam as escrituras, né, e as escrituras vão lá, está dizendo a profecia que Jesus ia nascer em Belém. E aí eles tomam a direção novamente por meio das escrituras, e aquela estrela volta a aparecer e guia eles até aquele lugar, e eles adoram. Mas por consequência desses irmãos usarem do conhecimento, mesmo bíblico, irmão, a letra mata. O conhecimento bíblico, independente do Espírito Santo de Deus, pode gerar morte, quizás o conhecimento e a sabedoria desse mundo. E a consequência disso é nefasta, né? Aconteceu o primeiro martírio da história ligado à pessoa de Jesus, onde aquele rei ali terrível manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então a gente, mais uma vez, tem que estar atento a essas questões, porque, fazendo esse link, né? Os primeiros a morrer são as crianças, irmãos, os bebês. Existem irmãos que, por serem espirituais, né, por serem mais maduros, eles conseguem discernir as coisas, reter o que é bom, fazer a separação, né, do que é... Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Mas os irmãos mais novos, os bebês na fé, principalmente,
com tudo que tem se colocado aí, com essa doutrina maligna que é fermento, que tem nos tocado, vão perecer, irmãos. Vai gerar morte, vai gerar problema para o nosso testemunho. Que o Senhor nos guarde dessas questões vãs e loucas, né? Nós vimos lá em Coríntios, que é que o Senhor considera de tudo isso, né? A sabedoria de Deus, né? Deus, ele tornou tola a sabedoria desse mundo pela palavra da pregação, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não se interessava em pregar, ele não se interessou lá aos Coríntios a pregar outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Ele não queria, era um homem sábio, um homem intelectual, um homem conhecedor como Moisés, aqui nós vimos o exemplo, mas ele não queria usar da sua sabedoria para persuadir, né? Porque o evangelho que é o poder de Deus, né? É o evangelho que é capaz de salvar, é o evangelho que nos salvou. E essa realidade que o Senhor quer que vivamos, né? Que o Senhor quer que perseveremos nessa comunhão, né? Essa comunhão gloriosa, a qual Ele mesmo nos chamou na sua fidelidade. Onde está escrito lá, isso é no primeiro capítulo, versículo 9, mas antes o Senhor diz que fomos santificados em Cristo Jesus, para quê? Para sermos santos, separados, para desfrutarmos de todas essas festividades que eram figuras e que hoje nós podemos perseverar para que, perseverando até o fim, sejamos salvos de todas essas questões, né? E aqui no 24 diz: ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. E aí agora Moisés, irmãos, deixa eu me achar aqui. E aí agora Deus usa os sinais, né? Irmãos, eu entendo que não vai dar para a gente concluir o assunto. E para não ficar desconectado, porque eu estou na linha do que eu estou seguindo aqui, eu penso que seria interessante a gente parar por aqui hoje, se o Senhor permitir, e for de acordo dos irmãos, aí a gente pode dar continuidade na semana que vem. Mas que o Senhor, Ele possa ter misericórdia de nossas vidas, irmãos. Que o Senhor guarde as nossas famílias, as nossas casas. Porque o nosso chamado é alto, irmãos. As coisas vão se cumprir. E nós tocamos em questões práticas, né, na semana passada, que colocam em evidência a nossa fé, né, o nosso temor ao Senhor. E certamente o que foi tocado aqui, se não houver uma disposição nossa, né, de buscarmos ao Senhor, para que a nossa fé cresça, nosso temor por Ele, a nossa reverência por Ele seja acrescida, nos momentos das provações nós iremos sucumbir, porque em coisas corriqueiras, simples do nosso dia, eu julgo por mim, eu tenho negado a minha fé, eu tenho me afastado do meu Senhor, e que o Senhor nos guarde e sermos achados segundo a carne. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós uma vez mais queremos te bendizer, te agradecer pelo privilégio, Senhor Deus, pelo privilégio de sermos chamados a essa comunhão na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos, Senhor Deus, ó Senhor, na Tua doutrina, na sã doutrina dos apóstolos, Senhor, nessa comunhão, no partir do pão e nas orações, Senhor Deus. Temos percebido, temos reconhecido que os dias são maus, que questões vãs e loucas têm nos tocado. Senhor Deus, que o Senhor de fato ache caminho para nos governar pelo Teu Santo Espírito, para que possamos ser libertos, verdadeiramente livres, porque assim o Filho de Deus nos libertou, Senhor. Nós oramos em Teu precioso nome, no nome de Jesus. Rogério falou algumas coisas que, se a gente abrisse o tempo para ruminar, eu creio que os irmãos teriam algo para trazer. Eu queria só enfatizar talvez 2 pontos. Quando ele falou assim, dentro daquele versículo de Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? O segredo é perseverar. O Senhor tem nos ensinado isso. Nem sempre o sol vai estar brilhando, a circunstância vai estar bonita, mas o Senhor nos convida a perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente sabe que ali não é a salvação do nosso espírito, não é a vida eterna. Nós já somos salvos, graças a Deus. Mas é a salvação da alma, é a transformação para alcançar
essa transformação, o segredo é perseverar. Nós, no Hebreus 10:39 diz: nós não somos dos que retrocedem. Crente não desiste, crente segue adiante. Amém? E a segunda, e outra, não é com a nossa força não. Quando diz nós não somos, é porque o Senhor já nos capacitou para a gente não ser aqueles que desistem. E a outra coisa eu não sabia, não sei se Décio sabia, ou os outros irmãos sabiam, eu não sabia de irmão em reunião de oração, orando por intervenção militar. Nunca soube disso na vida, até porque não é isso que nós ensinamos, não é isso que nós cremos. Agora eu sei de uma coisa, que lá em Atos capítulo 1, depois do Senhor passar 40 dias com os discípulos, após a ressurreição, falando dos assuntos concernentes ao reino de Deus, depois de 40 dias, os discípulos ainda queriam saber: Senhor, me diga uma coisa, mas vem cá, esse vai ser o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Os discípulos ainda tinham uma preocupação política. Aí o Senhor fala assim: não, peraí. Esses tempos aí de restauração de governo, isso pertence ao Pai, não compete a vocês. Agora tem uma coisa que eu vou falar aqui que compete a vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O Senhor mudou de assunto imediatamente, irmãos. Sabe por quê? O Senhor não tem preocupação política com esse mundo, não. A preocupação política do Senhor com esse mundo é a que Rogério mesmo citou. É aquela estátua que o final dela, ela vem de cima para baixo. No final dela, os pés, parte de barro, parte de ferro, diz que vai ser cortada uma pedra sem auxílio de mãos e vai naquela estátua. Aí vai acabar ouro, prata, bronze, ferro, e aquela pedra vai se tornar numa montanha e vai tomar toda a terra, que é o reino de Deus. Então, a preocupação que o senhor tem, infelizmente, muitos crentes, a gente pode falar assim, surfaram numa onda de achar que o reino do Senhor é desse mundo. E a gente tem que tomar o poder, a força. Deus nos guarde, irmãos. O Senhor mudou de assunto, sabe por quê? Porque o Senhor falou assim: não, vocês estão enganados. Não se muda esse mundo com a política, não. Se muda esse mundo com o novo nascimento. Então vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, porque só quem muda o mundo é Jesus. É só quando as pessoas nasceram de novo. Inclusive, se você estiver aqui nessa manhã, já aproveito e falo para você: se você estiver aqui nessa manhã, se você for um irmão em Cristo, mesmo que você não reúna conosco, mas você é muito bem-vindo. Não existem 300 igrejas, há somente uma igreja, você é parte dela e eu também. Então você é muito bem-vindo aqui. Agora, se você estiver aqui nessa manhã e você não nasceu de novo ainda, não saia daqui sem receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando para o céu e você para o juízo. Então não saia, e os irmãos até me ajudam aí, viu? Depois dos avisos, se tiver alguém que não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador de sua vida, avise para a gente poder falar. Mas os irmãos estão percebendo? Jesus mudou de assunto, irmão. Jesus não quer mudar esse mundo pela política, pelo governo, não. Jesus quer mudar a vida das pessoas. Vou tirar o coração de pedra que eles têm e vou dar um coração de carne. Aí isso muda a vida. Aí o ladrão deixa de ser ladrão, o desonesto deixa de ser desonesto, a prostituta larga a prostituição, o mentiroso deixa de ser mentiroso, porque Jesus mudou o coração dele. Aí muda o mundo. O Itaú fez uma propaganda, uma campanha: isso muda o mundo. Muda nada. Se boas atitudes mudassem o mundo era o paraíso.
Quem muda o mundo é Jesus. É quando a pessoa diz assim: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. A vida dela é mudada ali. Então o Senhor mudou de assunto para dizer: não, vocês não tem que se preocupar com o governo humano, não. Vocês têm que pregar o Evangelho para as pessoas se converterem e o reino de Deus ser implantado nessa terra. Vai ser pregado esse Evangelho do reino em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Isso é Mateus 24. Amém? Já tomei o tempo. Se o tempo de Rogério já foi, o meu acabou de ir também. Amém? Mas eu tenho certeza que se abrisse o tempo para o ruminar, os irmãos iam vir aqui na frente para poder falar dessas coisas. Amém?